Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigada para você que respondeu a enquete se você conhece o termo invisibilidade ao luto paterno. E por que eu fiz essa pergunta? Foi porque semana passada eu atendi algumas pessoas sobre que estavam enlutadas e no sábado eu participei de um grupo de homens enlutados e foi muito bom, foi muito rico, eu aprendi muito com eles e eu comecei a perceber que esse termo as pessoas não falam muito sobre a dor do homem, né? Sobre, afinal, o homem tem emoções, né? O homem não pode nem chorar, porque afinal ele é homem. E aí eu fiquei pensando em conversar com vocês sobre isso. Talvez seja um tema para uma live, como algumas pessoas comentaram. Mas por que o termo invisibilidade no luto paterno? Primeiro, invisibilidade do luto é quando você não reconhece o processo, a necessidade de vivenciar aquele processo. Às vezes pela perda de um pet, pela perda de uma criança, de uma gestação, né, no caso de aborto. E às vezes aí você faz perguntas como: e aí, quando é que vai ter a próxima gestação? Quando é que vai ficar? Quando vem o próximo? Então, quando eu faço essa pergunta, eu tô dando uma invisibilidade, eu tô diminuindo. Eu sei que inconsciente, eu sei que se você já fez essa pergunta, essa não era o seu desejo. Mas quando você faz essa pergunta, é como se você estivesse colocando um ponto final para aquela dor vivenciada e aquela pessoa não pode mais sofrer por causa daquilo. Ou quando você sofrendo porque o seu cachorro morreu, se fosse uma criança, tudo bem. Entende? Então, quando eu não reconheço essa dor como uma dor real, como uma dor de porque eu perdi algo ou alguém, né? Então, o luto não é sempre pela dor, mas pela perda. Desculpa, o luto nem é sempre pela dor de um óbito, mas pela perda. Então, pode ser o luto porque eu perdi o emprego, pode ser porque eu terminei um relacionamento. Então, quando eu não reconheço que um pai que perdeu um filho porque um pai que a esposa estava gestante e ela acontece um aborto. E aí eu chego para ele e pergunto, primeira coisa, como é que ela está? Eu pergunto como a esposa está. Eu pergunto como o outro está, porque afinal, o papel do homem é ser forte. Porque não há uma dor maior do que a dor da mãe. E a questão não é comparação de dor. A questão são dores diferentes. E nessa diferença é que eles se completam. Então, quando o homem reconhece a sua vulnerabilidade, é que ele é forte. Entende? E por vezes o homem não reconhece porque não sabe como lidar com isso. E às vezes nós, mulheres, também não sabemos lidar com a dor do homem. E quando ele mostra que ele tem dor, é o momento que ele é mais gente. E aí nós acolhemos essa dor. Então, por que eu tô gravando esse vídeo? É porque nesse período de pandemia, muitos homens também estão sofrendo. Talvez você perdeu alguém, talvez você, homem, perdeu alguém e você nem conhece esse direito de você sentir essa dor. Então, por favor, vamos estudar um pouco mais sobre isso, vamos estudar um pouco mais sobre as nossas emoções e reconhecer que para sentir dor da perda, eu só preciso ser gente. E eu ainda vou mais além, porque por vezes nós conhecemos situações de que alguém que viaja ou que alguém vai a óbito e o seu pet sente falta. Então não precisa nem usar esse termo de ser gente, mas de ter vínculo com outras pessoas. Então, muito obrigada por você ter respondido e obrigada pela oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso. E quem sabe em algum momento a gente tem a oportunidade de compartilhar mais tempo sobre esse tema. Fique bem e vamos dar visibilidade para as nossas dores, seja do homem, da mulher, de todos ou de todas. Muito obrigada.